hoje e está influenciando a cabeça de cada um de nós. Na segunda parte nós vamos falar mais sobre relações familiares, sobre a educação dos filhos no mundo que eu vou chamar pós-moderno. Vamos falar das relações entre as crianças e adolescentes. Mas isso tem a ver com psicologia, com sociologia? Essencialmente tem a ver com o ser humano que está sendo, a imagem de Deus está sendo deturpada e que está virando um objeto, uma mercadoria. Então, antes de começar a falar especificamente sobre as questões do mundo hoje, eu queria partir da ideia de que todos nós temos uma visão sobre o mundo, que eu vou chamar, no mundo cristão a gente gosta muito de usar, cosmovisão. A gente pensa sobre tudo. E como eu penso, é como eu ajo depois. Muitas vezes eu não sei nem por que eu estou fazendo. Tem coisas que a gente faz, não sabe por quê, mas a gente foi influenciado pela TV, a gente foi influenciado pelo outro do nosso lado, a gente foi influenciado muito mais, na maioria das vezes, do que pela palavra. Nós estamos sendo influenciados e nós estamos criando cosmovisões, que seria o quê? O óculos. Quem usa óculos aí? Se você colocar um óculos azul, o que vai acontecer? Que cor você vai ver o mundo? Você vai ver o mundo azul. Se você colocar um óculos cor de rosa, você vai ver um óculos cor de rosa. Se você colocar um óculos da palavra, você vai ver o mundo a partir dos princípios bíblicos e da visão do reino de Deus. Mas como é difícil a gente ter o óculos certo para ver o mundo. Isso é a cosmovisão. A cosmovisão, ela não tem a ver com a minha visão sobre Deus. Será que hoje os evangélicos, os cristãos têm uma visão correta sobre Deus? Todos têm? A Daiane está fazendo, com certeza não. Gente, às vezes o Deus que as pessoas têm, a cosmovisão sobre Deus é o Deus dinheiro, o Deus da prosperidade, nós vamos falar depois, não é o Deus bíblico. A diferença entre o Deus bíblico e o Deus de muitos cristãos que às vezes falam assim, meu Deus, como é que a pessoa acha isso? Ela não olha na palavra que não tem nada a ver com os princípios bíblicos. O que eu penso sobre verdade, o que eu penso sobre família, o que eu penso sobre homem, sobre trabalho, sobre filhos, sobre dinheiro, que é uma questão que eu quero abordar um pouquinho depois, porque é uma questão que o nosso mundo tem feito o quê? Eu tenho visto muitos lugares que evitam até falar nisso. A profissão que eu escolho, como uso dinheiro, como, por exemplo, eu uso uma propaganda se eu sou dono de uma... E vou mexer num negócio complicado, mas pastor, eu não sei, pastor, podem brigar comigo, eu nem sei se tem gente aqui. Mas o tipo de campanha que eu faço, eu vendo lingerie, por exemplo, tem a ver com valores do reino de Deus. Outro dia eu falei isso para uma pessoa, falou assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Será que é assim? Será que todos os nossos valores não têm que ser, quando eu vou vender, tudo se justifica? Não é para vender. Isso me deixa com nó na cabeça. Até que ponto a gente pode separar? Porque a gente separa assim, no domingo eu sou crente, no resto ensinaram, né, isso pra gente. O paradigma culto, clero, templo. Aí, saindo disso, a gente pode dividir a vida da gente. Será? Não. A cosmovisão que a gente tem vai influenciar toda a vida da gente. Quando eu falei, por exemplo, do dinheiro, a gente fala pouco hoje em dia da cosmovisão que a gente tem que ter sobre o dinheiro. Vocês já devem ter ouvido falar, ou se não ouviram, um teólogo que morreu há pouco tempo chamado John Stott, que ele falava sobre vida simples. É uma cosmovisão que ele inventou. Será que não tem a ver com os princípios bíblicos, de como a gente deveria viver? Esses tempos atrás, só para exemplificar, eu estava no congresso com o René Padilha, que conhecia o John Stott, e ele contou que o John Stott, escrevendo O Discípulo Radical, que eu recomendo que todos leiam, se não conhecem esse livro, e um dos capítulos é sobre vida simples, sobre a cosmovisão com relação à vida, no dia a dia. E ele falou que o John Stott escrevia esse capítulo num cômodo de um abrigo de idosos. O John Stott morou sempre num quartinho. Ele nunca teve uma casa, nunca, nenhum livro dele, eu juro, veio para ele, todos os livros dele. Ele doou tudo para missões durante a vida inteira. O John Stott, gente, ele foi capelão da rainha, olha que coisa chique. O cara era para ter deixado subir a cabeça, né? E morreu num quartinho de um asilo por opção, vivendo a vida simples e doando tudo. Mas o John Stott era um ser iluminado, né? Esses dias meu filho estava perguntando o que é ser santo, porque estuda no colégio católico.
vontade. Mas para agilizar um pouco mais, não demorar muito, mas fique à vontade para ler. Então o texto diz o quê? Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento e obediência a Cristo. De Cristo, desculpa. Eu vou levantar com vocês a seguinte questão. Nós estamos, eu não preciso olhar para lá, né? Agora que eu vi que tem ali também. Obrigada, irmãos, que igreja chique, olha lá, posso olhar lá, não preciso nem, na universidade não tem isso não, por isso que eu tenho que ficar olhando assim. Tudo o que a gente pensa vai influenciar a nossa ação. E os nossos pensamentos, muitas vezes, são pensamentos influenciados, dependendo de para onde a gente vai, pelo inimigo. Então, tem até um livro interessante chamado Reino Entre Nós, que eu recomendo para quem quiser ler um pouco mais sobre isso, porque ele mostra, né, vocês que vão começar a trabalhar com escola, que é muito interessante vocês conhecerem como é que essas fortalezas espirituais que agem na mente do indivíduo, através da ação do inimigo, elas agem na cultura, elas agem na comunidade. Vocês acham que a cultura de um povo não é influenciada pelo mal? Tanto pode quanto não pode ser influenciada. Nós podemos nos apropriar como cristãos e com valores cristãos de uma cultura. A gente tem esquecido disso. A gente acha assim, é do diabo, deixa tudo pra lá. Aí a música, que mais? Todas as áreas da cultura a gente deixa como se não fosse. Mas a gente tem que pensar que quem é que fez, quem é que na origem criou? Foi Deus. Então nós precisamos resgatar esses valores todos. O sofisma, aquele pensamento falso que está enveredado na nossa mente, faz a gente agir de um jeito contrário à vontade de Deus, ele vai com certeza ser influenciado também pelo inimigo. Obviamente, vou até contar uma coisa engraçada. Quando eu falei que ia citar alguma coisa sobre isso, muito sabiamente o pastor Alex me mandou um e-mail perguntando assim: irmã, olha só, aqui a gente não fica fazendo essa discussão sobre se Disney, a gente tem que tomar um certo cuidado, se a Disney tem uma coisa, se a Hello Kitty tem boca, não tem boca. Ele não falou isso, mas eu já ouvi dizer, se o brinco de argola é a algema do diabo e tal. Aí eu ri muito quando eu li o e-mail, porque obviamente qualquer coisa pode ser usada como estratégia, mas eu tenho a impressão que às vezes a gente se perde nessas coisas pequenas, achando que o inimigo está naquilo, e pode ser que esteja, não sei, esquecendo das coisas maiores onde ele age, e a gente está agindo de acordo com o pensamento dele e não para para pensar. Então vamos tomar muito cuidado, porque é muito mais fácil, primeiro, a gente achar a ação do Satanás do outro, ou do brinco da irmã, olha lá o brinco de argola, do que a gente olhar para dentro de nós, para os nossos valores, que o inimigo está lá agindo e eu estou lidando de uma forma demoníaca, mas não aquele, do que nas coisas pequenas. Obviamente eu gostaria de deixar fazer um parênteses, pensando que é claro, gente, que o inimigo ele não vai dar trégua, ele está muito preocupado em acabar com os valores cristãos, acabar com a família, acabar com as crianças. Nós vamos falar sobre isso. Sempre esteve, sempre estará. Só fazendo parênteses, até essa semana a gente viu como ele age de forma suja, né? Até eu sei que a Vanessa, agradeço a Vanessa, porque numa escola que é cristã, mas é católica, ousou explicar para as crianças da turma sobre aquele joguinho, que não é um joguinho, de mexer com o oculto. Não sei se vocês viram, que é uma coisa antiga, que vem da tábua de Ouija, de você chamar o demônio e perguntar para ele coisas. Hoje eu li, nós temos que estar atentos a tudo. Hoje eu li alguém dizendo, não é nada não, era uma estratégia de propaganda de um filme. Tá, não era nada. Sabe como é que é o filme? O filme é sobre uma criança que se matou, eu acho, dentro de uma escola, e o espírito dela volta. Não tem nada a ver. Então é estratégia para as crianças irem ver esse filme. Vamos estar atentos também a essas questões, porque a Bíblia fala o quê? Nós não devemos ficar invocando espíritos, manipulando o mal, obviamente. Vocês acham que o inimigo vai deixar de se aproveitar dessas situações? Ele é burro ou alguma coisa do
questões de fortalezas espirituais que são muito mais sutis. São argumentos contrários ao conhecimento de Deus. Muitas vezes, na forma como eu olho para uma criança, nas coisas que eu compro para ela, do jeito que eu educo essa criança, no meu relacionamento, no que eu falo sobre casamento, sobre família, eu estou usando argumentos contrários ao conhecimento de Deus que são usados pelo inimigo. E a gente não presta atenção. E aí a gente vai ter uma cosmovisão distorcida. É sobre isso que eu quero falar. Que daqui a pouco eu vou começar a falar de coisas que você vai falar assim, poxa, mas isso tem a ver com a palavra de Deus? Pior que tem, e muito. E a gente não presta atenção, a gente acha que não tem nada a ver, que está separado. E a gente vai ter uma visão de mundo totalmente distorcida. E vai o quê? Se render ao secularismo. Só que quando a gente fala mundanismo, eu não sei, eu sou crente velha, assim, eu sou daquele tipo que nasceu na igreja, e nunca me entendo, nem sei o que é. Uma época a gente estava em igreja que não tinha escola dominical, era uma questão existencial, eu sentia até mal. Como é que é levantar de manhã e não ir para a escola dominical? Sabe? Aquela coisa que faz parte, que tem que tomar cuidado para não virar religiosidade também, né? Mas normalmente a gente associa mundanismo com o quê? A gente associava uns anos atrás com o quê? Que área da nossa vida? Vestimentas, alguém falou, o quê? Botou a saia, botou... Eu morei em frente de uma igreja que era... Eu fui de igreja, meu pai era muito conservador, eu sempre fui de igreja batista, mas ele era muito conservador. A gente tinha que usar saia, eu furei minha orelha com 20 anos, porque era pecado, furar a orelha, agora não é mais furar a orelha, dizem que é pecado, não sei como é que é esse negócio do que é pecado e do que não é pecado, mas a gente associa muito secularismo e mundanismo à aparência. Eu não estou dizendo que não faça parte, não faça diferença. Outro dia eu cheguei numa igreja e falei para meu marido, meu Deus, cadê o pai dessa menina? Que isso é roupa de ir para a igreja? A roupa também pode ser instrumento e pode ser pecado. Mas a gente associou muito a aparência e associou também as questões morais. Então nós, como igreja brasileira, nos preocupamos muito. Não estou dizendo que não devamos nos preocupar. Mas a gente se preocupa muito com o quê? Com o sexo antes do casamento. Agora a questão que a gente mais se preocupa com homossexualismo, mas para aí. Não estou dizendo que não devemos estar atentos. A gente esquece de outras questões, porque assim, eu não ser gay, ou é mais fácil, eu não estou no meio, ele é um pecador, eu não sou, minha família não, então eu me separo mais facilmente. Outras coisas muito mais sutis vão estar associadas ao secularismo. Só para a gente não tirar a responsabilidade nossa, eu gosto muito do C.S. Lewis, tem uma citação dele que ele fala assim: o inimigo não é capaz de violentar ninguém, ele só pode atrair. A sua ideia desprezível é realizar algo contraditório. As criaturas devem se unir a ele ao mesmo tempo em que permanecem sendo elas mesmas. É muito mais sutil. Não é simplesmente, o inimigo não vai tirar sua identidade, não, ele vai querer agir na sua natureza, porque o maior inimigo, na verdade, de Cristo, somos nós mesmos, né, do cristianismo, não é o inimigo, a nossa natureza pecaminosa. O inimigo não pode ir além da nossa vontade, ele não pode ir além daquilo, ele não me domina totalmente ao ponto de eu não ter escolha, eu não tenho a escolha. Então é para a gente pensar nessas coisas todas misturadas. Por isso que é bom falar no contexto de igreja. Não dá para separar o que o inimigo faz, o que o pecado interfere. Eu sou uma pessoa completa vivendo no mundo. E aí nós vamos falar um pouquinho, aí eu vou usar um negócio aqui, que é, não sei quantos já ouviram falar, um conceito que a gente usa para entender o mundo hoje. Mas eu sei que ele é tão claro que vocês já vão pegar o que está por trás disso. Tem um autor que eu gosto muito, que ele fala o quê? Que a gente vive hoje um tempo líquido. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse autor é um velhinho de 90 e poucos anos. E assim, se ele não, eu oro para ele se converter se ele já não for convertido, porque ele tem tantos textos que eu falo, esse cara lê uma Bíblia com certeza. Ele tem um texto, um livro que ele fala só sobre o amor ao próximo. Então, ele usa a Bíblia. E outro dia eu li um texto falando da importância da espiritualidade, da religião. Então, assim, que interessante você ver autores que não se dizem cristãos, que afirmam a verdade da palavra de Deus. E ele vai dizer o quê? Eu queria entender com vocês hoje que vivemos um tempo
tempos líquidos. E aí eu vou chamar o nosso tempo de hoje, esse tempo triste, difícil, complicado. Eu acho que cada vez vocês devem ter a mesma sensação que eu, de falar assim, gente, não é possível, está piorando. Aí a gente escuta casos de abuso, né? Esses dias eu estava trabalhando os índices de abuso sexual contra crianças, o índice de não sei quantas mil crianças, a grande parte dos abusos é com crianças até 1 ano, e tem crescido muito, muito, muito. Você começa a ver, você fala, Senhor, volta logo, né? Porque a coisa está ficando cada vez pior. E ele vai chamar que esse tempo seria a modernidade líquida. Pensem comigo, como é que a gente pode encaixar essa ideia de líquido nos tempos de hoje? Uma coisa líquida, qual a característica do líquido? Ele tem uma forma? Não dá para reter. Primeira coisa, ele o quê? Ele escorre, ele foge. Você tenta pegar, ele vai o quê? Escorrer entre as mãos. Que mais? Tem forma? Depende da vasilha, exatamente, pastor. Dependendo de onde você coloca, os nossos tempos são tempos que se adaptam a tudo. Botou numa vasilha comprida, fica comprido, botou numa vasilha grande, tem cor. Pensando, qualquer cor. Se você tingir, pegar água, você torna ela a cor que você quiser. E ainda tem os componentes químicos que você bota e volta ela para a cor original. Então são tempos que ele fala, em contraposição ao tempo que era sólido. Hoje a gente vive tempos líquidos. Não dá mais para conter nada. Não sei se é essa sensação que vocês têm. É um tempo que, da velocidade, é um tempo do agora. Tudo é agora. É um tempo que você não pode parar, porque já mudou. E nós vamos falar porque a mudança é constante. E todas essas características vão ser características usadas contra os valores do reino de Deus. Obviamente, em que momento o tempo vai ser um tempo a favor? Só quando a gente estiver no céu, né? Que o tempo vai ser... Não tem tempo daí, né? Assim, tem teólogo aqui, daqui a pouco você falou que tinha tempo, depois... A gente vive num momento em que nada mais dá para prever. Não tem mais, os autores falam, verdade. Tudo é relativo. Não, tudo é relativo, isso é um perigo tão grande. Se você é cristão, tudo é relativo? Obviamente que não, não existe verdade. E a gente às vezes se pega usando esses conceitos. O que isso tem a ver com nós cristãos? E aí eu vou falar um pouquinho agora com vocês desses tempos líquidos aí para a gente pensar. Primeira coisa, uma característica desse tempo muito marcante: o narcisismo e o hedonismo. O que é o narcisismo? Para quem não sabe, vem da lenda lá, uma lenda grega, que o cara se amou tanto, se achava tão lindo, que ele olhou na água, se viu e se matou querendo encontrar aquela pessoa linda. É o amor o quê? A si próprio. Nós vivemos tempos que o amor a si próprio, a Bíblia já vai falar sobre isso. Olha que coisa, você vê o autor falando, você vai para a Bíblia, o amor ao eu é tão grande, tão grande, tão grande, que ele entra nas igrejas. Até que ponto, só um parênteses, nós não estamos vivendo tempos de evangelho do eu. E a outra característica é o hedonismo, que é o quê? É o culto ao prazer. É o prazer acima de qualquer coisa. Esses dias eu estava vendo, eu vejo muito, como eu trabalho sempre com jovens, acaba sendo laboratório. E eu vi um aluno meu postando no Facebook um texto, eu devia até ter cortado, porque ele falava assim: temos que viver tudo, mais ou menos beber tudo, cheirar tudo, ficar com todas as pessoas, porque é só hoje. Amanhã o dia acaba. Eu não sei o que vem amanhã, mas era um texto. Só de ler o texto eu já cansava, assim, e ficava assim, triste de pensar. E em todas as festas, todas as palavras, meu Deus, que isso? Que mundo é esse que não tem amanhã? E aí eu falei, mas ninguém vai curtir isso. Fiquei observando aquele laboratório social. Quando eu olho, todo mundo comentando, é isso aí, você resumiu o que eu penso. Os outros jovens, 50 mil pessoas curtiram o texto. Meu Deus, é exatamente isso. O tempo do eu e do prazer. Eu não sei se vocês lembram, não vou entrar em detalhes, nós temos crianças há um tempo atrás, um caso de um padrasto e do bebê que morreu no hospital aqui da cidade, porque tinha tido engolido o esperma do bebê de 6 meses, tinha engolido o esperma do padrasto, numa situação, o bebê de 6 meses ele criou uma situação com
uma coisa doce e a criança morreu. Aquele caso me chocou tanto, porque a gente não pode olhar e falar que é uma pessoa doente. É doente, mas é uma doença dos nossos tempos. O prazer dele valia tanto que ele podia usar a coisa mais preciosa que pode existir, que é uma criança, para o próprio prazer. Por que o abuso sexual tem crescido tanto? Essa é até uma questão, depois eu vou falar com o pastor Alex, nós vamos tentar trazer uma campanha de prevenção, que é uma campanha das igrejas, para trabalhar com isso. O abuso sexual das crianças e a exploração tem crescido. Não sei se vocês sabem, mas o terceiro comércio, a indústria mais rentosa do mundo é a exploração sexual. A primeira é a indústria de armas. A segunda ou a segunda, a exploração sexual e o abuso, sei que está entre a segunda e a terceira. Esses dias nós ouvimos no seminário o rapaz contando pra gente que ele foi para a divisa, se não me engano, no Piauí, e encontrou a Robertinha 50 centavos. E aí, por que você chama a Robertinha 50 centavos? Porque era o preço dessa menina de 12 ou 13 anos. Ela se prostituía por 50 centavos. Isso sempre foi assim. Nós estamos vivendo tempos em que família, Deus, sociedade, futuras gerações só interessam para o narcisista, para o hedonista, como meios de realização pessoal, inclusive no nosso meio cristão. Muitas vezes o cristianismo está sendo usado, não posso nem falar cristianismo, né? Porque não é nem um pseudo-cristianismo, para o eu crescer, para virar cantor gospel. Não estou dizendo sem querer generalizar, mas muitas vezes o eu usa. Quanta gente aí vira cantor gospel para poder ganhar dinheiro? A gente sabe que isso é uma realidade. Como a gente usa, inclusive, a palavra, desses, né, que estão fazendo isso. E aí a gente pensar, primeiro, não é Gênesis esse texto não, eu coloquei aqui, eu não citei o texto, e esse autor que eu estou trabalhando, ele fala que quando Caim perguntou, não tem nada a ver com o meu irmão, por que eu tenho que dar satisfação sobre o meu irmão? Não é assim, mais ou menos, que ele fala no texto? Foi o rompimento da questão ética do amor ao próximo. Ali aparece o primeiro narcisista. Não sei, talvez a gente possa ver em Adão também, mas ali aparece fortemente o narcisista que diz o quê? Qual é a minha obrigação com o outro? A obrigação que eu tenho é comigo mesmo. Ele rompe ali, ele pergunta por quê. O ser humano não pode perguntar, o cristão não pode perguntar por que eu tenho que ajudar. Que muitas vezes a gente pergunta, mas ele já foi, voltou para a rua, aquele mendigo, por que eu tenho que ajudar? Essa pergunta não pode estar no nosso repertório. Por que eu tenho que ajudar? Você já pensou se Jesus perguntasse por que eu tenho que morrer? Que motivo que você dava para ele? Nenhum, né? Você estava, como eu estava, no inferno agora. Porque... Então, essa pergunta do por que eu devo ajudar é a pergunta do narcisista. E o que a gente viu no slide anterior é simplesmente aquilo que a palavra fala. Haverá homens amantes de si, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, e aí por diante. Homens amantes de si mesmo. A Bíblia consegue sempre, né, melhor do que qualquer autor, resumir a pessoa que é um narcisista que ama a si mesmo. Cada vez mais é esse tempo. Outra coisa que a gente vive hoje, vou falar um bombardeio de ideias, depois a gente vai analisar. A gente está no tempo em que as pessoas, e quando eu falo, estou falando do mundo, tá? Todo mundo. Cada vez mais está rejeitando a morte e a eternidade. Mas como assim, rejeitando a morte e a eternidade? Rejeitando em que sentido? Nós não queremos pensar, falar, refletir que nós somos seres mortais, que nós somos fracos, que nós não somos nada, como a palavra diz, o que nós somos uma folha ao vento. Que as imagens bíblicas são sempre as melhores. A folha, que é aquela coisa já frágil ao vento, que está aqui hoje, daqui a pouco não está mais. Cada vez mais a gente está desconstruindo dessa modernidade líquida. Por quê? Para você pensar na eternidade, você tem que saber que você é mortal. O que a gente está enganando? O mundo hoje está nos enganando. A gente não quer. Até crente, tem crente que fala assim, começa a falar alguma coisa. Eu tenho um curso que eu dou sobre infância que eu mostro várias imagens sobre como é que a morte era vista e tal. Tem gente que fala assim, ai Deus me livre, credo, né? Cruz credo. Tem crente que fala assim, cruz credo, tira isso.
Aí, outro dia, um menino que até crente virou pra mim e falou assim: ai, para de falar isso, que isso atrai coisa ruim. Estão dizendo pra gente, nessa cosmovisão de hoje, não fala, não pensa sobre a morte, não leva ninguém, não vai no enterro. Eu sei gente que não vai e fala assim: eu não vou porque eu prefiro guardar a imagem da pessoa viva. Ah, gente, às vezes é mentira. Tipo assim, eu não quero nem pensar que pode morrer, eu quero continuar vivendo, porque o que a Bíblia fala? É melhor estar no enterro do que aonde? Uma festa. Nós precisamos falar e pensar sobre a nossa finitude. E essa cosmovisão da modernidade não quer que a gente pense como? Corre, trabalha, estuda, ocupa todo o tempo livre. Vocês pararam para reparar que até os velórios são menores? Não tem uma velória? Não estou dizendo que tem que ter ou não tem que ter, é um negócio que daqui a pouco alguém já está falando, muda de assunto. Mas a gente não quer nem velar mais, de preferência, a morte em terra. Porque a gente não quer elaborar o luto, a morte. Quem é que não vai, no momento de morte, não pensa sobre a própria condição? Todos nós olhamos e falamos assim: amanhã, depois de amanhã, daqui 10, 15, 20, não sei, sou eu que estou ali. Não tem como fugir. E quando a gente para e pensa, então nós temos que pensar isso como cristão. A gente precisa ter momentos para pensar no sofrimento, na dor, na morte, porque nessa hora nós pensamos: nós precisamos de um Deus, precisamos de uma eternidade, de uma vida eterna que nós não conseguimos produzir. E outra coisa que acontece hoje, além de rejeitar a morte, nós rejeitamos a eternidade. Como assim? E eu vou dizer, tem igreja, tem cristão, tem religião que se diz cristã, que não trabalha com a eternidade, trabalha com aqui e agora, só. Na verdade, a gente pensa o quê? Essas falsas cosmovisões. Não vamos pensar nem na morte e nem na eternidade. Vamos viver aqui e agora. Esses dias eu vi uma propaganda na televisão de alguma coisa, não vou dizer que igreja que era, mostrando tudo que você pode ter na vida aqui. Aí mostrava um transatlântico, mostrava um jatinho. Essa é a promessa que muitos cristãos estão dando. É isso que você pode ter. Estou dizendo que não possa ter ou que não vai ter, mas se for ter, transforma o transatlântico num barco para trabalhar lá em Manaus, tá bom? Lá na Amazonas, porque você tem como é que é o nome do barco menor? Um iate. Se houver um prazer para uma pessoa, olha, eu vou usar dizer que talvez seja pecado aí no mundo como hoje. Amém? Que bom, que aí tem gente que não gosta que fala isso. Então, acho que a gente tem que pensar o uso que a gente tem que ter das coisas. A eternidade está sendo tirada, a gente só pensa no aqui e agora. Mensagens bíblicas que não são bíblicas, que só falam do hoje. E lá fora, então, mais ainda, as pessoas querem viver tudo. Esse autor que eu trabalho nesse momento com vocês, o Paulo, ele diz o quê? A gente quer viver tudo e comprimir a vida inteira e a eternidade no hoje. Olha o que a gente fez. A gente tirou, além da gente no mundo não querer saber da salvação, não querer saber de Deus, não existe mais o que havia antes, aquela ideia de que os filhos davam sentido para a eternidade. São ideias que estão sendo tiradas. Filho, nós vamos ver depois, é alguma coisa na próxima fala, que não é mais para pensar para a eternidade. A gente, na modernidade sólida, falava assim: vamos construir coisas para ficar para a próxima geração. Hoje não, é viver tudo, acabar com tudo. E esse autor, ele ousa dizer que nunca na história da humanidade nós vivemos um momento em que se tirou a eternidade. Nesse sentido, de querer dizer que não tem nada mais. E aí, se a gente for pensar na Bíblia, a gente vai ver que ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Eclesiastes também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O homem tem um anseio pela eternidade. Sabe o que está acontecendo? Esse anseio está sendo canalizado pelo mal, pelos homens. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês têm visto como tem jovens. Isso tem a ver com a gente como igreja. Jovens, porque a gente tem que mandar missionários para lá e tem que estar indo também. Como tem jovens na Europa virando terroristas. Já viram isso? Ah, mas isso não tem nada a ver. Isso é coisa do Jornal Nacional, não tem a ver com a Bíblia. Por que esses jovens viram terroristas? Ontem eu estava lendo um outro artigo, que essas questões me interessam muito. A maioria desses jovens, eles não se sentem pertencendo a nada e eles não têm nenhuma, vamos dizer assim, alguma coisa para acreditar,
alguma coisa para crer, para pensar no futuro. Eles não têm vínculos, que tudo que falta para eles é Jesus e a igreja. E aí eles vão lá na Europa, que eles têm tudo, na verdade eles não têm nada, porque eles não têm Deus, não têm o anseio pela eternidade. E vão ser homens bombas lá na Síria. Já parou para pensar? Quando a gente tira o desejo do homem pela eternidade através do conhecimento de Deus, o que a gente está formando? E aí, para a gente pensar um pouquinho, e depois tudo isso vai ter a ver com a família, com as coisas que a gente vai refletir na outra parte da palestra, quem é o Deus dos tempos líquidos, né? Do mundo líquido? Eu coloquei Deus com letra minúscula porque seria muita pretensão dizer que ele é um Deus. Ele é um Deus, ele é a gente sempre vai ver na história, a gente vai ver nos relatos bíblicos alguém querendo a idolatria. Quais são as nossas idolatrias de hoje? Às vezes a gente acha que a idolatria é só a pessoa que adora uma imagem, né? E muitas vezes nós estamos cheios de idolatrias dentro do nosso mundo e dentro até da nossa igreja. Tudo no mundo que a gente vive hoje acaba virando mercadoria. Nós vivemos um mundo, outra característica da nossa cosmovisão, em que nós não somos simplesmente pessoas que consomem. O homem sempre consumiu. Pensa desde Adão, depois pensa o exemplo de Caim e Abel, um plantava, o outro. Você tinha que consumir para se alimentar. Hoje nós vivemos um tempo que nós somos consumistas acima de qualquer outra coisa. E isso é que está, de alguma forma, dizendo quem nós somos. E por causa dessa ânsia em consumir, e um mundo que diz que a coisa mais importante que existe é você consumir, e consumir religião também, né? Vocês já repararam que a religião virou um mercado de consumo? O discurso, quando eu era criança, ninguém falava isso. Hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado para a gente não falar. Alguém aqui já deve ter falado no passado, não gostei, não estou gostando do estilo do culto, né? Não gosto muito do estilo do louvor, eu não gosto muito do tom de voz do pastor. Outro dia eu ouvi alguém falando assim, não estou mais indo naquela igreja não, porque o pastor fala devagar, meio baixinho, eu fico com sono, então eu quero outro estilo de fala de pastor. Sabe no supermercado que a gente vai, se a gente tiver dinheiro, vai comprar um sabão em pó? Quantos produtos lá tem de sabão em pó? Vários. Você vai lá e escolhe na prateleira aquele que você quer, que você gosta ou que você pode pagar. É a mesma coisa que nós estamos tornando, o mundo está se tornando e nós estamos, sem perceber, tornando tudo e todos em mercadorias. E aí, mais uma vez, a palavra vai falar o quê? Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo é só cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quanto tempo nós temos trabalhado e deixado os nossos filhos sozinhos porque precisamos sobreviver ou porque queremos comprar mais coisas? Quanto tempo os pais têm deixado os filhos porque querem dar mais ao invés de dar o que é mais importante? Como é que a palavra vai confrontar essas questões do meu dia a dia, do meu relacionamento? Quando a minha esposa fala, vamos lá e comer um sanduíche não, eu não posso gastar, porque o que está sendo priorizado muitas vezes? Algo porque eu vou trocar de carro, porque o homem normalmente gosta do carro, né? Às vezes não. O que me conquistou meu marido, que quando nós chegamos a primeira vez no cinema, pareceu uma propaganda de moto, carro, aí, eu não ligo com essas coisas, não liga mesmo. E aí falou, opa, então essa aí é diferente, né? Não está muito ligado nessa coisa de carro, de moto. Onde está o nosso coração e o que o mundo tem mostrado para a gente que é o sucesso em Deus? O sucesso hoje na cosmovisão que a gente vive é ter. Quanto mais, e eu vou dizer, é do milionário a pessoa que mora na favela está compactuando com essa visão do ter. O que é mais importante? Participar de uma programação da igreja ou trabalhar mais para ganhar hora extra? Eu não estou dizendo a questão da sobrevivência, mas muitas vezes a gente se esconde para ter coisas que não são necessárias. Do milionário que compra o iate ao que faz a prestação de 500 vezes para dar um brinquedo que não precisa. Esses dias eu estava, um tempo atrás, eu estava saindo ali no Cadinho, aí uma menina que foi minha aluna, tem tempo já isso, ela tinha falado que estava muito apertada, ela tinha uma filhinha, e ela saiu com uma caixa, um negócio da Barbie, uma casa da Barbie, e ela falou, aí ela já tinha falado do problema, ela foi justificar. Parcelei em 50 mil vezes. O
presente era maior do que o salário dela, o preço do presente. Que mundo é esse em que a gente não pensa quais são os valores realmente importantes? Só para brincar um pouquinho, para descontrair, não sei se vocês já viram isso, até hoje em dia é um mundo que faça do seu bebê um bebê escovão, né? Isso era uma roupa que está no site chinês. Então, ao mesmo tempo que ele anda pela casa, ele limpa a sua casa. Prático, né? É uma brincadeira, não quer dizer que a gente não possa usar o bebê escovão, hein? Tudo vira mercadoria. As crianças, nós não vamos entrar muito nisso, mas as crianças são as principais vítimas. As principais vítimas desse mundo que transformou tudo em mercadoria. Só coloquei saiu um tempo atrás uma série de fotos sobre quartos de crianças no mundo. E aí mostraram assim, a quantidade de brinquedo de algumas crianças. O que nós estamos ensinando para as nossas crianças quando elas têm muito mais do que elas precisam? Que mensagem cristã é essa? De vida simples. Ah, não tem nada a ver, eu não tinha, agora eu quero dar para o meu filho. É isso que a Bíblia ensina em termos do que a gente deve repartir, amar o próximo. Aí, só um parênteses sobre amar o próximo. Os tempos mostram muito sobre o que a gente pensa. Vocês já viram? A gente vai ficando velho, vai ficando chato, mas vai ficando também assim, vendo as transformações do mundo, né? Não sei se quem assim, já está com uma vida, viveu um pouco mais do que uns 30 anos, né? Eu já passei dos 40, então como é que a gente começa a analisar o mundo? Comparando. Quando eu era criança, adolescente, quando eu tinha uma roupa que eu não queria mais, o que eu fazia? O que vocês faziam? Dava para alguém, nunca, ou não servia. Eu ia pensar em outra coisa, que também não penso até hoje, graças a Deus, que consegui me manter, tem coisa que a gente tem que lutar, e fazer outra coisa além de dar. Eu só fiz um negócio para vender porque é no Senegal, né? É para missões, é diferente. Mas hoje nós criamos várias mentiras. Por exemplo, a mentira do desapego. Eu vou desapegar. E aí eu tenho visto gente, não estou dizendo que você não possa vender o que você tem. Às vezes você precisa vender uma coisa usada porque você precisa daquele dinheiro para sobreviver. Eu não estou falando isso. Eu estou falando de como a nossa mentalidade vai se transformando. Esses dias uma pessoa disse para mim assim: fulana queria fazer um bazar do desapego. Me chamou. As duas, uma é dona de loja, a outra compra em média 3, 4 mil reais por mês de roupa. E aí ela compra tanta coisa que ela precisa jogar fora para comprar de novo. Crente tem que falar sobre essas coisas, gente. Crente tem que ser confrontado. Crente que tem 10 bolsas, de cada bolsa 5 mil reais, com gente passando fome. Eu nunca vi pastor falando isso em igreja, que as pessoas têm essa bolsa. Eu acho que a gente tem que parar para pensar. Ou não pode falar sobre essas coisas. Imagina os profetas, né? Não tem como. Mas, o que essa menina falou? Elas iam montar um bazar, ela falou: eu não quero participar. Ela falou: eu sempre dei as minhas coisas e eu vou continuar dando. Aí a outra virou, as duas crentes, e falou assim: eu vou dar as coisas que eu compro, eu vou dar coisa da marca tal, para aquela roceira, não sei quem ali usar. Não tem nem o que falar, né, gente? Que princípios cristãos são esses que estão norteando o nosso dia a dia nas relações sociais, nas relações com as coisas, enquanto nós temos. Assim, em termos de missões, vocês devem saber que o Brasil cada vez mais retrocede em missões, né? Pelo contrário, nós não somos celeiros de missionário coisíssima nenhuma. Infelizmente, nós temos retrocedido. Graças a Deus que as igrejas da Convenção Batista é uma das que se mantém, mas tem igreja que nem fala de missões. O que é isso? Tem gente que fala assim: não é nossa vocação, a nossa igreja não tem essa vocação. Falta estudar minimamente a palavra, né? Só para... Isso aqui são excessos, né? A quantidade de coisas que muitas vezes as pessoas têm e esquecem de pensar que isso tem a ver com valores do tempo. E aí, nós vamos dar mais 15 minutinhos para a gente abrir para o que vocês queiram conversar, debater e tal. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Crianças e jovens e família, aqui especificamente crianças e jovens, principalmente crianças, sempre foram objeto de destruição pelo inimigo na história. A primeira vez que eu comecei a estudar sobre a história da criança, eu comecei a ver: meu Deus, como as crianças sempre foram especialmente escolhidas pelo mal para serem massacradas.
E nós vamos falar um pouquinho, talvez, do porquê disso. Tanto as almas, a essência do que a criança traz, como o corpo dela. A gente vai ler rapidinho alguns textos que falam sobre a infância, muito conhecidos. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Então disse Jesus: deixai vir as minhas crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Gente, eu não vou entrar em grandes discussões sobre isso, mas a criança, hoje em dia, está começando um movimento de teologia da infância, que olha como a infância foi até mesmo esquecida por nós. O número de citações sobre criança na Bíblia é enorme. E tem autores que falam que a criança não aparece. O resgate da figura da criança como exemplo para a gente como filho de Deus. Não é só uma ilustração, como muitas vezes a gente quer pensar. É o que a criança representa. Então, parem só para pensar um pouquinho comigo. Se Jesus disse que a gente tem que ser como uma criança, se o inimigo vem e destrói a essência do que é ser criança, a gente não tem um referencial mais. Alguém não vai chegar a isso, mas daqui a 100 anos, se a gente continuar como a gente está, sem lutar como a igreja, as pessoas vão olhar para as crianças e vão falar assim: é isso que Jesus disse que é o centro do reino dele? E não vão entender. Eu estou exagerando, isso não vai acontecer, mas nós estamos quase chegando a esse ponto. O que é da criança que Jesus olhou e disse que era o referencial e que a gente só podia entrar no reino dele se a gente fosse como uma criança? Essa questão me descabela, gente, da dimensão de como isso é importante. É muito sério, muito sério. O inimigo percebeu que é sério. A gente, como igreja, não está muito atento. Um dia desses, um lugar muito longe daqui, nós fomos na igreja e as crianças saíram. A primeira coisa que a gente faz é que você aprendeu na escola, na escola não, era na classe, na igreja. Aí o Pedro virou: aprendi sobre dinossauro. Tá, mas fala um pouco mais, assim, o quê? Não, sobre dinossauro. Aí, meu Deus, como é que tinha a ver? Que a professora conseguiu? Na verdade, não conseguiu, né? A gente perde um tempo precioso. Se é meia hora que nós temos com essa criança. Gente, eu sou suspeita a falar porque eu trabalho com criança desde que eu era criança. Meu pai sempre foi de igreja pequena. E quantas crianças que se converteram? Eu era uma criança com 13 anos, eu dava aula para outras crianças. E volta e meia chega um relato, não foi o que eu fiz, obviamente, mas a ação de Deus através de uma criança. Esses dias uma menina colocou um depoimento para mim no Facebook, falando assim: quando eu lembro da oração com 5 anos que eu fiz, e ela descreveu a oração, que obviamente eu não lembrava, que eu falei que nunca mais ela, para ela orar, que se ela orasse, Jesus entraria na vida dela, nunca mais ela se sentiria sozinha. Essa criança se converteu, depois a família toda, através de uma criança. Nós estamos, infelizmente, avançando em muitas coisas, mas estamos esquecendo disso. Glória a Deus pela igreja que tem essa visão de resgatar as crianças, porque tem igrejas riquíssimas no nosso país e que criança fica no porão. No porão literal ou no porão. As crianças tinham que ficar. Eu agradeço a Deus pela vida do meu pai, que a igreja tinha 2 cômodos, ele sempre começou igrejas novas, e eu convencia ele com 13 anos a deixar as crianças no templo e ir para o quartinho com os adultos, porque tinha muito mais criança. E ele, uma pessoa simples, meu pai nordestino, retirante, não tinha nem essa visão, mas o Espírito de Deus ele tinha para ter esse discernimento. E aí, só fazendo um parênteses aqui, um texto que eu nunca tinha prestado muita atenção, que a primeira vez eu vi o pastor Ariovaldo Ramos falando num lançamento de um livro chamado Para Falar de Criança, e ele ressaltou muito esse texto, na continuidade de Mateus 18, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. É um texto até que às vezes tem uma leitura deturpada, de anjos da guarda. Mas aí eu peguei o meu esposo, pedi ajuda dele, que é o meu teólogo lá de plantão, vamos ver esse texto direito aí, porque como eu não leio nem grego nem hebraico, eu catando trocentos mil dicionários, e cada vez que a gente ia tentando ler sobre o texto, mais aquilo me incomodava, porque tem alguns momentos que a interpretação era a ideia, vamos pensar que não é heresia não, né? Pensem a ideia do que está por trás do texto no grego, é que como se os
anjos levassem as causas das crianças perante Deus e praticamente tomassem a forma das crianças, ou assim, sentissem, tem uma ideia na palavra de que eles tomavam a identidade das crianças, sentiam a dor dessas crianças e levavam isso perante Deus. Vocês imaginam essas crianças acusadas? Como não deve ter anjo levando essas questões perante Deus? E como não deve haver um sofrimento de Deus e dos anjos olhando para isso e vendo que a gente não está fazendo nada, que a gente está, porque Ele deixou essa atribuição para a gente. Até tem uma história que o pastor Adeuvaldo contou numa dessas palestras, que ele falou o seguinte, que uma vez chegou uma pessoa para ele e falou assim: quem é esse seu Deus? Você fala tanto do seu Deus, mas eu fui acusada dos 5 aos 10 anos, a pessoa disse, e todas as noites eu me ajoelhava e falava: Deus me livra, acusada pelo pai. E ela falava que ela orava. E quando ela escutava os passos, ela orava e o pai vinha. E no outro dia, ela orava e falava: Deus me livra, para que esse seja o último, ontem tenha sido o último dia. E ela virou para ele e falou assim: onde está o seu Deus? Imagina, a resposta mais sábia que eu ouvi que poderia ser dada: onde está o seu Deus? Aí ele virou para a pessoa e falou assim: meu Deus estava do teu lado, sofrendo, chorando por você, mas você me perdoa, porque quem não foi lá te ajudar fui eu. E aí quando ele falou fui eu pessoa, fui eu igreja, que não fui forte, né? A gente pensar que os anjos estão. E aí para a gente encerrar, nós vamos pensar rapidamente. Até convido vocês, nós vamos ter um curso sobre infância lá na Batista Central, vamos falar mais sobre isso. Sempre as crianças foram vítimas. As crianças em muito tempo da história foram assassinadas, coisas que a gente nunca ouviu falar. Na Idade Média, as crianças eram assassinadas pelos pais. Era tanto caso de assassinato que um Papa Inocêncio III, resolveu criar uma solução, que eu vou mostrar daqui a pouco, de tanta criança morta no leito dos rios em Roma, que eram jogadas. As crianças não tinham valor nenhum. Então o inimigo e a história e o homem com a sua maldade ou destrói o corpo ou destrói a alma. Hoje a gente está destruindo o corpo e a alma das crianças. Olha a importância de nós como pais, como igreja, pensar sobre isso. Olha isso aqui, eu vou botar uma situação. Quando uma pessoa tem filho, o que você fala quando você vai no hospital? Que bonitinho, né? O filho. Irmãos, não mintam. Se não for bonito, não fala que é bonito. Muitas vezes tem cara de joelho e fala: ai, que bênção, filhos são bênção, são flecha. Não fala que é bonito, se você não achar que é mentira. Registros medievais, olha o que uma pessoa falou quando a mãe teve mais um filho. Olha, antes que causem sofrimento, você vai ter perdido a metade, se não todos. Essa era a forma de consolo. Fica calma, vai morrer tudo. Já pensou, você chega e fala isso para uma mãe? Porque o filho era alguma coisa que pesava, uma boca a mais. E você tem registros de formas de matar a criança na história. Misturar gesso ao leite, expor a criança ao frio após banhos quentes, deixá-la dias sem comer, encher de alimento até morrer, afogamento, quedas propositais, abandonar para ser devoradas por animais, dar veneno. Tem registros de os pastores que vieram para o Brasil no século XIX, registros de viajantes, que ficaram horrorizados no Rio de Janeiro com a quantidade de lixo, com crianças sendo comidas por porcos, crianças, bebês vivos, porque as pessoas abandonavam, porque a mensagem era: a criança não vale nada. E infelizmente a gente às vezes ainda tem essa ideia de que criança não vale nada. Coisa que eu detesto. Criança é o futuro da igreja. O que criança é o futuro da igreja? Criança é hoje, é o futuro e é hoje. Quando é futuro, a gente só se preocupa com ela chegar depois. Quer dizer que só adulto é importante. A criança é o futuro, é o amanhã, é o hoje. Ela é uma pessoa como outra. E para resolver isso, uma coisa interessante que vocês podem concordar comigo ou não, a gente vai ver que todos os avanços com relação ao olhar pela infância vêm por um olhar cristão, mesmo dentro do catolicismo. É interessante ver como o poder de Deus ele age, e aí você vê que as primeiras iniciativas com relação à morte das crianças, quem disse que lá no meio da igreja, naquele momento, não tinham pessoas que a mensagem de Cristo tocava de verdade? Eu não tenho coragem de dizer que não tinham pessoas ali, porque a gente sabe que a igreja, mesmo no momento antes da reforma, a igreja existia de alguma forma. A igreja sempre existiu. O remanescente existe, sempre. E aí foram criadas formas para abandonar essas crianças e não matar. Menos mal, né? O primeiro registro, isso aqui é o que a gente chama de roda dos
deixava a criança e ia para as freiras cuidarem. E existiu, só uma curiosidade para vocês, o Brasil foi o último lugar a ter uma roda. Era um mecanismo que você botava o bebê, girava e ninguém via você deixando esse bebê, e lá dentro alguém pegava. O Brasil teve roda no Brasil até 1950. Tem gente viva que foi deixada em roda dos expostos. Só que lá a história também era complicada, mas começava a se pensar formas de lidar com o abandono. As crianças sempre foram abandonadas de diferentes formas e ainda são. Nós vamos falar na segunda página. Que tipo de abandono nós temos hoje? Temos o abandono de jogar no lixo? Ainda encontramos, não tem? De vez em quando a gente ouve. Sempre existiu na história. Mas temos outros abandonos tão ruins ou piores. Porque tem abandono que você não vê. Eu sempre falo abandono, na favela você escuta o grito, mas lá no condomínio de luxo, você não sabe o tipo de abandono daquela criança que às vezes fica meses sem ver o pai e a mãe é criado pela babá. Como é que é isso para a criança? E só uma outra curiosidade sobre o abandono. A criança abandonada até 2 anos pelos pais, para ver como é importante o nosso papel como pai, mãe e como igreja. Ela tem até a diminuição da massa cerebral. A criança que é abandonada, ela vai ter problemas neurológicos de alguma forma pelo sofrimento do abandono. Eu sempre esses dias estava falando com meus alunos. Vocês já se perderam quando eram crianças? Eles falaram, sim. Ai, foi horrível, professora. Fiquei 15 minutos procurando minha mãe dentro do supermercado. Alguém aqui lembra de o que é se perder da mãe, do pai? Não é uma sensação, não sei se você lembra, desesperadora. Mas desesperadora, acho que a pior sensação que uma criança tem é se perder. Você imagina uma criança que se perde para sempre do pai. Nós temos um abrigo aqui na cidade que, além de ser de crianças abandonadas, é abandonado pelo poder público. Ela baixa aqui entre nós, não é muito bem cuidado. E nós fomos lá com alguns voluntários na Páscoa. Eles não teriam ninguém falando sobre a mensagem de Páscoa se a gente não tivesse ido. Talvez não tiveram mensagem de Natal e nós estamos preocupados. Estou falando como igreja brasileira, com o evangelho da prosperidade, muitas vezes, né? Esquecendo desses lugares de abandono. E aí, para a gente pensar um pouquinho, e assim, a seguir cenas dos próximos capítulos, né, que nós vamos dividir, e os abandonos e os infanticídios do nosso tempo. Porque é fácil a gente criticar um tempo que já passou. Como é que eles se dão? Eles existem? Como é que a gente deve, como igreja, olhar? Eu sempre reforço isso em qualquer lugar que eu fale sobre isso. Vocês já param para pensar? Tem alguns autores que chamam de quarteto da vulnerabilidade na Bíblia. Pobre, quem são os 4? Que sempre aparecem lá no Velho Testamento. Pobre, órfão, viúva, estrangeiro. Aí até esses dias eu estava num debate sobre redução da maioridade penal, que é um problema sério esse negócio, e eu estava falando, essa criança, normalmente que cometeu delitos no Brasil, e eu posso afirmar, porque eu estou falando de conhecimento de causa de números, 80, 90% ou mais delas é o pobre, o estrangeiro, a viúva e o órfão. Como assim? As crianças são abandonadas às vezes. A maioria tem um problema da classe média, da classe média, mas a maioria é pobre, é estrangeiro, porque a maioria veio da África há algumas centenas de anos atrás. A maioria são ainda os escravos, que não são mais escravos, mas continuam escravizados, porque o negro é discriminado como estrangeiro. São filhos da viúva, a maioria são criados só pelas mães. E qual é o outro nome? E são órfãos, porque ser filho da viúva é órfão. Como é que a gente está olhando para essas questões se a Bíblia, se Deus escolhe dizer eu sou o pai dos órfãos? E Deus podia escolher qual é a gama de qualidades que Deus tinha na lojinha, eu estou vendo lá na prateleira dele, que é infinita, para dizer que ele é todas as coisas. Ele escolhe, pensaram isso, a identidade dele, falar em determinados momentos, eu sou o pai dos órfãos, um Deus que se coloca com aquele, esse Deus vai ser meio esquecido, quando da cosmovisão, que a gente fala, esse Deus que é o pai dos órfãos, é o Deus do poderoso que teve sucesso, que a gente prefere falar. Outra questão para a gente pensar, nós vamos falar depois, mas podemos começar a pensar agora. Como é que isso tudo que eu disse está interferindo nos casamentos,
na criação dos filhos, nas relações sociais e na igreja. Porque está interferindo. Nós não vivemos. O que a gente fez? A gente não. O que se fez na Idade Média? Se tentou ir com os mosteiros para fugir. Aí a gente descobriu que quando você bota um monte de gente, que a gente chama de instituição total, e fecha no lugar, o negócio complica, né? Porque presídio, tem até um livro chamado Manicômios, Conventos e Prisões. Um é pior que o outro. É assim, um negócio complicado que acontece quando você isola o ser humano. Não adianta a gente se isolar como igreja. E que doenças sociais e espirituais, ou tudo junto, estão crescendo cada dia mais no nosso meio, pensando nessa cosmovisão que a gente vive hoje. Então, essa é a primeira colocação que eu queria agora que vocês falassem, perguntassem, acrescentassem. Com certeza você pensou coisas, você tem exemplos para dar e tal. Não sei como é que vocês preferem, se deixa o microfone para alguém pegando ou fala com você. Vocês vão conversar um pouco aí, ó.